vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Fabiano Gimeni Júnior, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu irei comentar um pouquinho acerca do caso que anda acontecendo essa semana, que é o fato de crianças portuguesas estarem desenvolvendo um sotaque tipicamente brasileiro por estarem consumindo muitos youtubers do Brasil. E isso tem incomodado alguns pais portugueses, até demais, de maneira bem extrema, eu imagino. E eu irei comentar um pouquinho acerca da minha opinião sobre o caso, e nós veremos um pouquinho o porquê que isso acontece, e etc. Então fique comigo e bora lá! Primeiramente, nós temos que entender o que está acontecendo. Há um tempo, eu moro em Portugal, e há um tempo nós percebemos que algumas crianças, da idade de, 2 anos, 3, 4, 5, até um pouquinho mais velhas, elas estão com um sotaque de brasileiro, né? Falando o famoso gerúndio, comendo, bebendo, dormindo, algumas palavras do léxico do Brasil, como por exemplo grama em vez de relva, e outras palavras que são típicas do Brasil, que não são tão utilizadas aqui, e muitas vezes representam até mesmo arcaísmos da língua, né? Falaremos um pouquinho disso à frente. Só que, para muitos pais portugueses, isso tem sido um grande problema, motivo até mesmo de levar os filhos ao médico, né, a fonoaudiólogos e etc. Uma medida que eu considero extremamente extrema. Mas por que será que tantos pais portugueses têm se incomodado? Será que essa é realmente uma preocupação séria? Será que as crianças crescerão com o sotaque brasileiro? Vejamos. Eu abrirei aqui em um jornal, um jornal português, e eu vou ler um pouquinho aqui o que está escrito para a gente se situar um pouquinho melhor na situação. Há crianças portuguesas que só falam brasileiro, é o título da matéria, e diz assim: dizem grama em vez de relva, autocarro é ônibus, rebuçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico. Os educadores notam-no, sobretudo depois do confinamento. À conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros, as opiniões de pais, professores e especialistas dividem-se entre a preocupação e os que relativizam, por considerarem tratar-se de uma fase como aconteceu com as novelas. Tudo bem. Esse é o jornal Diário de Notícias, é um jornal português, e essa matéria vai comentar um pouco, vai demonstrar os argumentos prós, os argumentos contras. Vamos lá. Por que isso acontece? As crianças, quando elas estão numa fase de desenvolvimento, de crescimento, elas absorvem aquilo que elas ouvem no meio familiar, na escola, entre os amigos, e elas acabam assimilando os sotaques, assimilando a língua e etc. Eu, quando era pequeno, morei muitos anos aqui em Portugal e acabei assimilando o sotaque português. Então eu conversava e falava como um português. Quando eu voltei ao Brasil, por ser ainda muito novo, assimilei novamente o sotaque brasileiro e já não se ouve na minha fala resquício nenhum do sotaque de Portugal. Percebe-se que eu sou um brasileiro e paulistano, inclusive. Sim. E é muito interessante notarmos o seguinte: não é o fato das crianças estarem falando o português do Brasil, o que é normal, eu vou explicar isso mais à frente, e sim o fato dos pais estarem extremamente incomodados. Por quê? 2 motivos principais, né? O principal, o que eu imagino, é um preconceito linguístico, de fato, que existe aqui em Portugal com a variante brasileira, o português do Brasil. Tanto que muitas pessoas chamam o português do Brasil, né, de brasileiro, como se não fizesse parte da língua portuguesa, como se não fosse um português. Podemos notar até mesmo pelo título dessa matéria, tá entre aspas, não é a opinião do jornal, mas o título da matéria, que diz assim: há crianças portuguesas que só falam brasileiro. Brasileiro não existe. Primeira coisa que eu gosto de salientar, tanto com os meus colegas aqui em Portugal, é que brasileiro não existe. Brasileiro simplesmente não existe. Também, esse é o grande problema para mim, brasileiro não existe. Nós falamos português. Uma prova disso é que os portugueses me entendem, eu entendo os portugueses. E pronto, né? Então, devemos entender isso. O que acontece é que existem 2 variantes linguísticas, o que é algo normal. Nós temos o português do Brasil e o português de Portugal. E não existem tantas diferenças assim como nós imaginamos. Claro que a nível da fala, da oralidade, há muitas diferenças, né? A preponderância do gerúndio, que é uma forma arcaica
aqui em Portugal, o comendo, bebendo, dormindo, caminhando, aqui seria a comer, a beber, a dormir, a caminhar, o infinitivo com a preposição, que tem o mesmo valor sintático. Só que o comendo, bebendo é uma forma que se falava em Portugal em 1500, 1600 e hoje em dia não se fala mais. Eu comecei este vídeo cantando a música do Cartola exatamente por isso, porque ele começa dizendo: a sorrir eu pretendo levar a vida, que é uma forma típica portuguesa, só que nós encontramos isso numa música brasileira, o que mostra que os idiomas não são tão diferentes. Sim, não são tão diferentes. Muitas músicas portuguesas eu já escutei, até mesmo fados, possuem o gerúndio. Então, não existe tantas diferenças assim. Claro que a nível da oralidade existem as suas características, mas a nível de escrita, as regras gramaticais são praticamente as mesmas, mudando algumas questões de estrutura. E o que muda realmente, de fato, entre os dois é o léxico, né? Que são as palavras que cada das duas variantes contém. Então, por exemplo, a palavra bunda, né, no Brasil, eu sei que é um exemplo estranho, mas a palavra bunda no Brasil é uma palavra que vem do africano. Até percebemos pela pronúncia, ou cachimbo, ou bengala, são palavras que vêm de línguas africanas e que nós temos no nosso léxico, e palavras que não existem aqui. A palavra arapuca, né, uma palavra indígena, arapuca, ou tantas outras que nós temos no léxico brasileiro. São palavras que advêm das línguas indígenas e africanas, e eu entendo que essas são as duas maiores diferenças. Agora, por que é curioso os pais estarem tão preocupados? É essa questão realmente. Por que aqui em Portugal os pais realmente têm se preocupado, têm levado os filhos a fonoaudiólogos, têm pedido até mesmo a censura do Lucas Neto, das redes sociais portuguesas, o que é um absurdo. Censura é algo horroroso, é algo realmente sem sentido, não faz sentido as pessoas pedirem a censura de um youtuber pelo fato dos filhos estarem assimilando o sotaque. Como eu já expliquei, isso é um processo natural da língua, não é algo que possa se evitar. Mas é claro que a criança, em alguma fase da vida dela, ela parará, né, de consumir esse tipo de conteúdo e passará a conviver com a língua portuguesa com mais intensidade, a variante europeia, e vai assimilar o sotaque europeu. Isso é normal. Isso é algo extremamente comum. Sim. Como eu falei, eu tinha o sotaque português assimilado, fui ao Brasil, retornei e assimilei novamente o sotaque brasileiro. Isso é um processo natural, então eu concordo com os pais que dizem que... Cadê? Como diz aqui? Tratar-se de uma fase, né? Trata-se realmente de uma fase, eu penso que não passa disso. E ainda que não passe disso, não é uma surpresa que as crianças assimilem o sotaque brasileiro por dois motivos. O primeiro é que Portugal possui um número exorbitante de brasileiros, se eu não me engano chega a ser 150 mil oficiais, né? Que a gente sabe possuem mais pessoas que moram aqui de forma ilegal, claro. 150 mil brasileiros é normal. Então, os portugueses acabarão assimilando características do sotaque brasileiro. Isso é extremamente normal. Na minha sala eu já vejo meninas falando aplicativo em vez de aplicação. Isso é um processo natural da língua. Quando uma língua está em contato com outra ou com outra variante, as duas variantes tenderão a mudar. Um belo exemplo disso é o português falado no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Ele é um português que está com um constante contato com o espanhol falado no Uruguai e na Argentina, e por isso, no sotaque gaúcho, né, no dialeto gauchesco, nós temos a assimilação de palavras que vêm do léxico espanhol, que vêm do léxico do Uruguai, da Argentina e etc. E isso é um processo comum, isso é um processo natural da língua, não há nada que se preocupar. E aqui eu coloco até um questionamento. Eu penso que se uma criança portuguesa estivesse consumindo muito um youtuber francês e começasse a assimilar algumas características da língua francesa no seu sotaque, eu acho que as reclamações, as reivindicações, as exigências, a problematização disso não seria tão grande quanto o fato de uma criança portuguesa estar assimilando o sotaque brasileiro. Eu penso que isso ainda advém de uma mentalidade colonial, racista e datada pelo fato do português brasileiro ser supostamente inferior ao português europeu, o que é ridículo. Em termos gramaticais, os dois idiomas são semelhantes, e a nível de registro baixo da língua, então as pessoas que não dominam a gramática, não conhecem a gramática, tanto um português que não conheça a gramática falará errado, quanto um brasileiro.
Isso são duas coisas completamente normais. A pessoa não tem o domínio da gramática, não domina a língua, ela falará errado. Isto é normal. Tenhamos que ter isto muito claro. Primeiramente, que o português do Brasil não é uma outra língua e que isso advém de um pensamento extremamente racista, colonial e datado, de que o português do Brasil ele é inferior porque ele advém de uma mistura de indígenas e africanos que são raças inferiores ao europeu. Tá certo? Quando um português diz que um brasileiro fala brasileiro e não português, ele está nos separando dele. Como assim? Eu explicarei melhor. A identidade de um povo é a sua língua. Quando eu quero excluir um povo do meu povo, eu excluo a língua dele. Engraçado isso, parece confuso. Mas quando um português afirma que o brasileiro não fala português, ele está inferiorizando o brasileiro. Nós falamos o português do Brasil. Caso um português abra uma obra de Machado de Assis ou de José de Alencar, dois grandes eruditos brasileiros, grandes escritores brasileiros, ele compreenderá com clareza aquele livro, conseguirá lê-lo com uma facilidade como se houvesse lido um livro de S. de Queiroz ou qualquer outro autor português, Castelo Branco. Eu não vejo esse problema. Eu realmente entendo que a origem desse problema é um problema que vem desde o período da colônia, desde o período do Império Português, do falecido Império Português. Agora, prosseguindo. Eu queria trazer aqui o relato de um pai que também publicou um artigo, defendendo o português, a variante português do Brasil. Eu gostaria de lê-la para vocês. E ela diz assim: ouvi pela primeira vez a expressão brasileiro como referência à variante do português, do idioma português, em conversa com pais que esperavam, como eu, seus filhos na porta do pré-escolar em Braga, onde vivo. O relato tinha um misto de curiosidade com preocupação sobre o excesso de consumo de conteúdo brasileiro no YouTube e a assimilação de termos estrangeiros pelas crianças portuguesas, tal como reporta a notícia, há crianças portuguesas que só falam brasileiros. Como pai, solidarizo-me com todos. Afinal, a linguagem é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento cognitivo infantil e para a integração cidadã dos indivíduos. Porém, vejo com preocupação o cenário gerado pela notícia anteriormente mencionada, apresentando uma variante idiomática como uma doença a ser contida. A reportagem não entrega dados suficientes para compreender qual o tamanho do fenômeno ou se este é nocivo, tal como o uso de termos vício, tratamento, apelativo e problema do texto sugerem, né? O que ele vai dizer é o seguinte: as matérias portuguesas têm tratado isso realmente como uma doença, que deve ser contida, um problema, um vício, um tratamento. Tanto que alguns propõem levar as crianças ao fonoaudiólogo e outras coisas, o que são medidas extremamente radicais. Eu continuo defendendo que isso é um processo natural e também defendo que isso é realmente uma fase. As crianças, elas crescerão e deixarão de consumir o Lucas Neto, consumirão outros conteúdos. E se continuarem consumindo conteúdos brasileiros, elas evidentemente assimilarão o sotaque brasileiro, mas não perderão o sotaque português de maneira completa. Isso é impossível. Uma bela prova disso é que quando a corte portuguesa foi para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte, eles chegaram no Rio de Janeiro e instalaram a corte no Rio de Janeiro, a capital foi mudada para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro foi assimilado boa parte do sotaque português. Por isso, os cariocas chiam em algumas letras, então esqueiro, né? São características do sotaque carioca que advém de uma assimilação do sotaque português. E isso é um processo natural. Se formos a um vilarejo português que fica na fronteira com a Espanha, muito provavelmente o sotaque daquele vilarejo, no Alentejo, por exemplo, em Évora, em qualquer lugar assim, será muito assimilado com o sotaque espanhol e terá palavras e características próprias que advêm dessa mistura. Isto é um processo natural. Agora, como nós já vimos, isso não é um problema, não é uma doença. Eu realmente não entendo isso como uma doença, eu realmente entendo isso como um processo natural. Eu não vejo isso como um problema de forma alguma, em nenhuma ocasião, em nenhuma situação. A variante português do Brasil não é uma doença, é uma variante linguística como qualquer outra. E nela possui beleza, assim como possui beleza a variante portuguesa europeia. Assim como possuem as outras variantes, como as variantes africanas.
Todas elas possuem beleza, elas não são doenças a serem contidas. E eu quero propor uma reflexão aqui acerca disso, que é a seguinte: as semelhanças são aquilo que nos unem. Esse é um ponto. As semelhanças são aquilo que nos unem. Só que nós pensamos isso e logo chegamos à conclusão: se as semelhanças são as coisas que nos unem, então as diferenças são as coisas que nos desunem. Só que não é bem assim. As semelhanças nos unem, as diferenças nos caracterizam. As diferenças são aquilo que nos tornam especiais perante outras pessoas. Então o fato de eu falar grama e uma amiga portuguesa falar relva, entende? É algo bonito, porque isso me diferencia dela. Mas o fato de eu falar algumas palavras idênticas a ela é o que me torna semelhante, igual. O fato de falarmos o mesmo idioma é o que nos aproxima. E o fato de termos características linguísticas diferentes, tanto em sotaque, ou como em léxico, ou algumas estruturas, como eu falei no gerúndio, etc., são as coisas que nos caracterizam, né? E isso é muito importante, nós termos isso em mente. É muito importante nós termos isso em mente, porque a língua é um corpo vivo. A língua está suscetível a contato com outras línguas. Então, uma língua que não tem contato com outras línguas, que não é realmente viva. Nós, para vivermos, temos que estar em contato com outros seres, com outras pessoas. Nós somos um ser social. A língua também entende da mesma forma. A língua é um ser social. A língua tem que estar em contato com outras línguas. A língua tem que estar em contato com outros dialetos, outras variantes, para que ela possa se desenvolver, crescer, amadurecer. Então, primeiro, as crianças falarão o português do Brasil de forma alguma. Os brasileiros falam brasileiro de forma alguma também. Falamos português. E as diferenças são coisas ruins que devemos combater de forma alguma. São as coisas que nos caracterizam e nos tornam especiais. E por último, né, nós devemos pensar o seguinte: a variante português do Brasil realmente não é uma doença, não é um problema a ser contido. O que está acontecendo é um processo natural realmente da língua. Então nós devemos ter noção da seguinte coisa: que as crianças não devem ser educadas a não falar um português do Brasil, de forma alguma. As crianças realmente têm que conhecer o português de Portugal, que é a sua variante. Elas realmente têm que ter noção de como ela é, conhecê-la, apaixonar-se por ela assim como eu sou apaixonado pela minha variante. Mas principalmente ensinar às crianças que o português do Brasil não é um problema. Porque muitas vezes quando combatemos, né, esta variante, nós estamos declarando para a criança que aquilo é um problema, aquilo é uma doença e ela tem que se afastar. Isso logo gerará nela um preconceito com os próprios brasileiros e as pessoas que falam essa variante. Eu na descrição deixarei vários links de vários artigos e matérias acerca desse tema e alguns problemas também que esse preconceito linguístico com o português do Brasil gera. Tá bem? Então eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, esse vídeo. Eu espero que você tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei em que hora você está vendo esse vídeo. E eu espero muito que Deus te abençoe.